Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa semanal com Luiz Pacheco, que fala para a gente de tecnologia e de como a tecnologia está impactando o mercado. Luiz, dá uma palhinha do que a gente vai falar hoje. O que é LGPD mesmo? A LGPD é a Lei Geral de Proteção aos Dados, que agora entrou em vigor para valer, e é uma forma da gente conhecer os nossos direitos e ver o que a gente pode agir e tomar cuidado em relação às nossas informações que são compartilhadas aí com as empresas. Tanto a gente como usuário, como a gente como empresa, né? Os dois lados aí da moeda. Com certeza, sempre tem dois lados para a gente se preocupar, né? E quem ficar com a gente até o final tem surpresinha hoje, Luiz? Então, hoje a gente tem aqui umas divulgações de empresas que trabalham na área de segurança de dados, que tem vagas, né? Então, quem tiver interesse aí também trabalhar com essa área, que está muito em alta, né? Justamente por causa da entrada da LGPD, fica aí com a gente que vai ficar sabendo de duas empresas que estão contratando gente, profissionais especializados aí nessas áreas. A Lei Geral de Proteção aos Dados, ela foi iniciada aí desde o ano passado, né, desde setembro do ano passado, mas numa fase, talvez vamos chamar de experimental, na qual a gente tinha a observação das empresas, a preparação delas, mas não era ainda o momento de aplicar sanções, multas ou nenhum tipo de advertência às empresas, né? Era o tempo que elas tinham para se adaptar. E agora, desde 1º de agosto, né, então aí tem 18 dias só, as empresas, então, estão realmente sujeitas a sanções e multas que são advindas de procedimentos inadequados e compartilhamento inadequado dos dados dos seus clientes, funcionários ou navegadores, né, internautas, ou seja, o que for que a empresa detenha de dados que ela não deveria ter, ela está, então, sujeita aí às sanções previstas na lei. Né? Então, que sanções podem ser essas? Né? Pode ser até 2% do faturamento da empresa, com um limite máximo de 50 milhões de reais. Né? E pode Uau! ter, uau, né? Não é pouca coisa. E a gente pode ter também bloqueios de atuação das empresas. Tá? Então, bastante crítico aí para as empresas, tem que se preocupar muito com essas questões, saber lidar com essas questões, ter gente capacitada para trabalhar em cima disso, para verificação dos dados que estão sendo manipulados dentro das empresas, para que ela não fique, então, sujeita a essas sanções. Né? Então, a gente fica, no momento de uma entrada de uma lei como essa, né, sujeito a muitos termos novos que aparecem aí no nosso cotidiano, né, termos como consentimento, finalidade, anonimização, e a ideia hoje é a gente bater um papo sobre isso, o que são esses conceitos. Então, a gente separou aqui 9 definições para conversar com o nosso público, né, sobre direitos do consumidor, direito das pessoas, dos cidadãos, a respeito, então, da LGPD. Tá? Então, o primeiro deles chama-se dados protegidos. E os dados protegidos estão separados em duas partes, os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Tá? Então, vamos falar primeiro do que são os dados pessoais. Então, basicamente, seus dados básicos, né, como seu nome completo, números de documentos, como RG, CPF, CNH, endereço, data e local de nascimento, gênero, números de telefones, dados de localização. Então, esses são os dados básicos, né? Vamos dizer, aquilo que não muda ao longo da sua vida, né? Você tirou lá o seu CPF, ele vai te acompanhar durante toda a sua vida, a mesma coisa o seu RG, seu nome, etc. Então, são os dados pessoais. Essa é a primeira definição. O que são dados pessoais são aquilo que é o básico de cada pessoa. Né? Estendendo um pouco esse conceito, né, no próximo slide, a gente mostra dados pessoais sensíveis. Né? Os dados pessoais sensíveis é uma extensão desses dados que podem definir, então, preferências do usuário, preferências da pessoa. Então, elas podem envolver, por exemplo, orientação sexual, elas podem envolver dados genéticos, informações de saúde,
opiniões sobre política, religião, né? Pode ter origem racial e étnica. Então, veja que são coisas que complementam, né? Ninguém está olhando esses dados num formulário básico. Eu vou preencher um formulário, por exemplo, para renovar minha CNH, né? O que o Detran precisa saber sobre mim, né? Precisa saber meu nome, meu endereço, como me localizar, os meus documentos básicos, mas o Detran não vai me perguntar sobre minha opinião política, não vai me perguntar sobre a minha religião, não vai ter nenhum dado sobre a minha saúde, a menos que seja alguma coisa que comprometa a minha capacidade de conduzir veículos. Mas, fora isso, não vai me perguntar nada sobre isso. E esses dados sensíveis são, então, esse complemento que, eventualmente, uma empresa pode ter sobre mim, né? Meu plano de saúde sabe todas as vezes que eu fui no médico, pode saber que remédios o médico me receitou, que tratamentos ele me receitou, que intervenções cirúrgicas eu passei. Então, essas informações são muito sensíveis. Porque imagina se eu vou fazer um seguro de vida e o seguro de vida fica sabendo que eu tenho uma série de enfermidades e aumenta o prêmio do meu seguro porque teve acesso a essas informações, né? Se eu não permitir à empresa de saúde compartilhar esses dados, ela não poderia ter passado essas informações para o seguro, né? Agora, imagina que você recebe uma ligação no seu telefone de alguém te oferecendo um produto, né? Por exemplo, sei lá, um testador de glicose, porque tem lá no cadastro da empresa de que você tem diabetes. Mas você fala, mas espera aí, como assim você? Quem é você? Né? Como você sabe meu nome, meu telefone? Como você sabe que eu tenho essa enfermidade? Né? Então, alguém passou esses dados para essa empresa. Isso não pode mais acontecer. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com essas informações que estão nos cercando, que são essas informações sensíveis, e como que elas são tratadas pelas empresas. Não pode haver esse cruzamento de informações sob o ponto de vista legal, né? Se ele acontecer, certamente ele está infringindo a ideia da proteção dos dados, tá? Você tem alguma ocorrência aí, Carol, de gente que te liga perguntando coisas que não deveria saber, não deveria ser de conhecimento? Olha, eu nunca tive alguém que me ligasse e eu ficasse surpresa assim da pessoa saber de alguma informação minha. Mas, por exemplo, você estava falando aí das informações médicas, e eu achei muito interessante que a Prudential, que faz seguro de vida, eles estão oferecendo um aplicativo de saúde. E aí, se você usa o aplicativo de saúde, você pode até ter desconto no teu seguro e tal, porque você voluntariamente está dando essas informações para eles, né? Do que você está fazendo de exercício, dos teus hábitos. Então, é o valor da informação, né, Luiz? E hoje mesmo, cara, eu achei tão interessante. Hoje eu recebi, não tem a ver com especificamente LGPD, mas com essa busca de informação, né? Hoje eu recebi um e-mail que eu achei muito criativo. Um e-mail que falava assim: você foi. Estava em inglês, né? Você foi selecionada por conta da sua experiência no mercado, não sei o quê. Responda essa pesquisa e ganha um voucher de acho que US$ 50 na Amazon. E aí eu cliquei para ver o que era a pesquisa, porque já aconteceu de eu ser convidada para fazer aquelas pesquisas ocultas, né? Cliente oculto, e é sério, e é bacana, eu gosto de fazer. Mas daí, na hora que eu cliquei, era um questionário sobre como a minha empresa cuida de inbound, né? De ligações, se a gente tem contact center, quantidade de. Era um monte de dados assim, cara, extremamente sigiloso da empresa, né? A pessoa desavisada ali que completa tudo aquilo, tá falando número, tá falando faturamento, tá falando número de equipe, tá falando a visão de como aqueles clientes. E eles estavam comprando isso por US$ 50. Eu olhei e falei, nossa, esses caras estão criando uma baita massa de dado para vender o próprio produto deles ou para vender esses dados para as operadoras de contact center, né?
E eu até cliquei com vontade de responder, mas na hora que eu vi, não era uma pesquisa. Não era uma pesquisa de opinião ou de mercado, eles estavam querendo dados sigilosos da empresa que eu trabalho, ou dados internos, né? E aí eu lembrei que a gente ia falar de LGPD aqui, fiquei pensando, cara, qualquer link que a gente clica hoje, a gente precisa ter essa noção do que a gente está, de que dados a gente está passando e para que esses dados vão servir, né? Eu fechei e não respondi, falei, tá louco que eu vou responder isso aqui. Exatamente, a gente tem que ficar bastante esperto, né, com essas coisas para não vender barato, né, essas informações que são caras para alguém, né, são preciosas para alguém, e muitas vezes a gente não poderia nem nós mesmos divulgar essas informações, se elas são da empresa, talvez nós não tenhamos privilégios ou autorização da empresa para divulgar essas informações, né. Eu falei, gente, um voucher de $50 é dinheiro, né? Pô, sei lá, R$ 250 é dinheiro. Eu falei, deixa eu ver essa pesquisa. Na hora que eu entro, eu falei, cara, é lógico que eles estão dando $50. Agora, enfim, né? Pensei várias coisas. Pensei, eu não vou vender, eles estão me convidando não é uma pesquisa, eles estão me convidando a vender as informações internas da empresa por $50, né? Mas eu fiquei pensando, quantas pessoas será que têm noção de que é isso que eles estão fazendo através desse meio? Verdade. Acho que é por isso que a gente deve alertar as pessoas sobre essas questões, né? Hoje eu fui numa farmácia, peguei lá um remédio e tinha lá um desconto grande até, acho que quase 50% de desconto para quem era um cliente cadastrado lá, especial, né? Eu levei no caixa e perguntei se eu era um cliente especial, se eu tinha direito àquele desconto. Ele falou, deixa eu conferir seu CPF. Aí eu dei o CPF, aí ela falou assim, está dizendo aqui que está desatualizado, você tem que fazer a atualização. Eu falei, o que você precisa para atualização? Não, só você confirmar seus dados. Eu falei, então pode fazer. Não, mas aí você tem que ir no balcão. Eu falei, não, obrigado. Quer dizer, provavelmente ia pedir muito mais coisa, né? Para liberar a orientação ser, libera o caixa e manda o cliente para o balcão, significa que não era uma coisa tão rápida assim, né? Falei, não vale a pena. Mas é um negócio que dá até preguiça, né? Que na hora de você pagar, e são descontos assim, para quem compra, quando eu vou pegar remédio para os meus pais, por exemplo, que tomam bastante remédio, né? 50% de desconto, cara, é uma grana, né? Sim. E aí você tem que ficar expondo. E não é só você dar os dados, né? Que tem um desconto para um determinado convênio de saúde, outro desconto para o banco, outro desconto. Então você tem que ficar mostrando tudo que você tem para a pessoa ver qual o maior desconto possível. E aí tudo isso são dados que você está dando. Em compensação, outro dia eu estava de saco cheio, ia comprar um remédio baratinho, eu fiz isso que você fez. Eu falei, não quero desconto. Aí uma senhora atrás de mim falou, mas você não quer que eu empreste? Eu falei, eu tô sem carteira, tô sem documento. E aí a senhora na fila falou, eu não posso emprestar meu CPF para ela, porque dá dó, né? Ela vai perder o desconto. Aí eu fiquei falei, acho que não pode emprestar CPF. Aí a pessoa do caixa falou, lógico que pode. Pegaram o CPF da mulher atrás de mim, botaram na minha compra, me deram desconto. Eu falei, ai meu Deus, que tecnologia é essa, né? Olha que bagunça, né? Mas a gente só se liga nisso se a gente sabe o que vai acontecer, se a gente entende, né? Para que essas coisas são feitas. Você vê que aquela senhorinha com certeza não entendia, que agora o remédio que eu comprei ficou ligado no CPF dela, talvez não tenha nada a ver com o que ela compra, né? Pois é, né? Pois é, isso é de pensar, né? O que vai acontecer agora com essa informação. Mas vamos seguir, então. O próximo conceito importante aí é o de consentimento, né? E esse é um dado bastante importante. Quando nós dizemos que vamos lá e damos o nosso CPF, ou que aceitamos fazer o cadastro, né? Nós estamos usando, então, esse conceito do consentimento, né? Ele deve ser utilizado antes de qualquer preenchimento, né, em órgãos públicos ou privados que possam vir a utilizar, então, esses dados, né? As empresas devem, pela LGPD, informar de maneira clara, né, o que vai ser feito com seus dados, né, se eles serão compartilhados com terceiros e para que eles estão sendo exigidos. Né? Então, olha só o quanto precisa ainda a gente evoluir nisso, né, porque certamente o atendente que está lá na loja
ele não tem essa informação. E se você perguntar para ele para que vai ser usado esses dados, ele não vai poder te dizer. Se isso vai ser compartilhado com outra empresa, ele também não vai poder trazer essa informação para você, né? E aí entram outras coisas, como, por exemplo, um grupo de empresas, né? Você está dando isso para uma empresa A, mas ela tem uma coligada, que é a B. Será que essa B tem uma ligação que vai saber dos seus dados, ainda que você não tenha dado direito para essa empresa os seus dados, né? Então veja que isso tem que ficar claro para a gente, até onde meu dado está chegando. Ideal que eu soubesse em todos os momentos até onde ele vai, né? Qual é o alcance desses dados em relação às empresas que estão capturando essas informações, né? Tem uma exceção, claro, se você sofrer um acidente, alguém que vai prestar os primeiros socorros deve conseguir acesso aos seus dados de saúde, independente de você ter consentido, né? Mas aí, claro que é por uma situação emergencial. Senão, você tem que dar o seu consentimento. Então, você tem na internet, né, os famosos cookies, que são pequenos arquivinhos que são gravados quando você... São bolachinhas gostosas para comer, né, Luiz? Pois é, o mesmo nome, né, do biscoito. Por que chamar de cookie, você sabe? Por que chamar cookie de cookie? Não sei, não sei. Mas a ideia é que são, então, os arquivos, né, com informações, que guardam as informações sobre a sua navegação, sobre as suas preferências, e é um tipo de programinha, vamos chamar assim, né, que é ativado quando você autoriza. Então, você acessou o site, tem lá, nossa política de privacidade inclui a colocação, então, de cookies, você pode aceitar ou aceitar parcialmente, verifica que nossa política... Isso está de acordo com a LGPD, com as leis internacionais, né, que já tem aí algum tempo também de funcionamento um pouco maior do que o nosso aqui no Brasil. E na hora que você concorda com o cookie, ele então passa a gravar para aquela empresa as informações da sua navegação e dos seus hábitos na internet. Então, isso acaba acontecendo sem que você perceba. Né? Quando você diz, ok, eu vou deixar o cookie agir, será que as pessoas têm noção do que o cookie está realmente capturando de informação? Alguém clica lá e vê qual é a política de privacidade da empresa? Né? Não clica. Então, a gente vai aceitando, vai concordando com a política, vai concordando com o cookie, vai concordando com tudo, e aí você vai ter lá um exército de cookies agindo para capturar seus dados para as empresas, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar como cidadão. Então, a gente deveria saber, né, todo o tratamento de dados das empresas, desde da captura, da coleta, do uso, do armazenamento e até a exclusão dos dados. Então, o certo seria a gente ter informação de uma empresa dessas, tudo que ela está fazendo com a nossa informação. E se a gente pedir para excluir, a gente deveria ter alguma forma de conferir se houve exclusão de dados efetivamente dos sistemas dessa empresa. Né? E a empresa disser para a gente que ela vai utilizar esses dados para nos dar desconto, por exemplo, ela tem que comprovar que ela só usa isso para dar desconto. Ela não pode fazer, por exemplo... É complicado, né, Luiz? Eu fico pensando aqui como é que essa lei vai funcionar, porque é difícil a gente entender se alguém te liga para te oferecer alguma coisa que você não pediu, e essa ligação vem de uma empresa com a qual você nunca interagiu, que você não conhece, não tem nenhuma ligação, obviamente seus dados foram obtidos através de um terceiro. Mas quem está no telefone ali com você não é a empresa onde você colocou seus dados, né? A empresa que quer te vender alguma coisa, que comprou teus dados ou conseguiu teus dados de alguma forma. Como é que você chega naquela primeira que vendeu, né? Eu já comentei com você, todas as vezes que alguém me liga para vender alguma coisa, que vai aquela ligaçãozinha robô, eu me identifico e fico esperando um atendente e falo, não conheço vocês, me dá o nome da sua empresa, me dá o seu nome, me dá um protocolo dessa ligação,
e várias vezes, ou eles desligam e não respondem, e aí aquele número você não consegue rastrear, se você ligar de novo, ninguém atende, né? Não é um número ativo. E várias vezes já aconteceu a palhaçada deles me responderem tudo, me darem um número, um nome de empresa, me darem um e-mail para eu mandar uma reclamação para o saque, não sei o quê. O e-mail volta, o número que eles me dão não existe, quer dizer, eles dão informações falsas e você não tem como, pelo menos eu não descobri, eu estou buscando, porque assim, poxa, né, é um direito nosso da gente se preservar, mas para mim ele ainda está tão escondido ali no meio do procedimento que eu não consigo exercer esse meu direito de preservação. Exatamente, e é por isso que a LGPD vem para mudar isso, né? Porque a gente tem canais de denúncias, depois eu vou comentar, onde a gente pode fazer isso, para que a gente... Beleza, canal de denúncia, vou anotar aqui, vou fazer uma tatuagem com o canal de denúncia, me aguardem. Exatamente, à medida que a gente começar a fazer isso, que as pessoas tiverem essas informações e começarem a denunciar e as coisas forem investigadas e realmente se tomar aí as ações cabíveis, a gente tem uma diminuição, terá certamente uma diminuição desses problemas. Tá? Então, um caminho longo ainda, mas eu acho que estamos no caminho certo. Tá? Então, vamos seguir. O próximo conceito para a gente trabalhar é o de finalidade, né, que está ligado a isso que a gente falou, né? O que a empresa vai fazer com seus dados? Então, qual finalidade ela tem com seus dados, o que ela quer com isso? Então, deve haver, então, uma finalidade específica, né? A empresa de saúde precisa dos seus dados para montar o seu prontuário, para que o médico possa acessar rapidamente, ok, então essa é a finalidade. O seguro de automóvel precisa das informações do seu hábito de condução ou de onde você estaciona o carro, onde você costuma, porque isso influi no sinistro, se o seu carro dorme na rua, se você deixa o carro próximo a faculdades, que é, né, normalmente ambientes típicos de furtos e coisas assim, isso vai subir o seu sinistro. O que ele não pode fazer é usar essas informações para te vender, por exemplo, um desconto no estacionamento conveniado ao lado da faculdade. Porque ele não poderia, não era essa a finalidade da informação que você passou para ele, né? Então, a ideia é que você tenha mais definição sobre o uso correto, né? E se houver um mau uso, se ficar comprovado que a empresa está usando os seus dados para finalidades diferentes, ela pode, então, ser penalizada dentro do conceito da LGPD. E se um funcionário da empresa vender os dados sem o consentimento da empresa, a empresa mesmo assim é responsável, Luiz? Sim, a empresa é responsável e depois ela vai tomar as ações cabíveis contra os funcionários ou ex-funcionários. Tá? Mas sim, ela é responsável pelas informações, inclusive da proteção, né, interna, vamos chamar assim, né? Da mesma forma como qualquer outra informação. Se eu estou num banco, as pessoas que trabalham no banco não devem todas terem acesso a saldos, operações, empréstimos, limites de cartão e coisas desse tipo. Né? Eu já te falei do golpe que eu levei com isso? Acho que não. De imóveis? Não. Não? Eu estou atrapalhando aí o andamento, mas vou te contar porque é interessante. Eu comprei um apartamento há uns anos atrás de uma construtora, e era um apartamento que estava ainda em construção, né? Então, você compra, vai pagando e tal, e daí quando o apartamento estava para ser entregue, a gente recebeu uma carta em casa de uma loja de imóveis, que quando a carta chegou, eles falavam que eles estavam trabalhando em parceria com a construtora, dava o nome da construtora, sabiam o endereço do meu apartamento que eu tinha comprado, o número do apartamento, tinham todos os meus dados. E sabiam que a gente tinha comprado, né? E aí era um convite para um evento para ver o projeto em realidade virtual de vários estilos de decoração do apartamento, e eles diziam que estavam fazendo isso em conjunto com a construtora. Só que quando a carta chegava, esse evento era um coquetel num super lugar bacana e tal. Só que quando chegava a carta, o evento já tinha acontecido. Então, assim, o correio atrasou e tinha um número de telefone, né? Se você não puder comparecer ao evento, ligue nesse número que a gente faz uma demonstração exclusiva para você. Aí chegou, eu falei, nossa, olha que legal,
vê o apartamento em realidade virtual e tal, a gente está vendo móvel, de repente a gente até compra o móvel, mas deu essa segurança porque veio com todos os meus dados. Eles falavam de um desconto em parceria com a construtora, porque eles eram parceiros da construtora e tal. Eu liguei no número, a pessoa falou, poxa, que pena, o evento foi tão legal, né? E aí agendou um horário, eu fui, e o cara, na hora, lá no atendimento, não tinha 3D nenhum, ele passou lá um Somebody Love, fez um projeto para a gente acabou, inclusive, comprando o projeto, porque eles sabiam tudo do apartamento, tinha lá um desconto que eles falavam grande, sei lá, 40%, se a gente fechasse na hora, a gente foi, fechamos os móveis, aí a empresa quebrou, levou todo o nosso dinheiro, imagina móveis de um apartamento inteiro, levou todo o nosso dinheiro, a gente descobriu, e aí você vai pagando também, né? A gente pagou, enfim, pagamos parcelado, mas você só descobre que a empresa quebrou quando eles vão vir instalar, porque você não fica ligando, né? Você comprou um ano antes, você não fica ligando para a empresa, é só quando o apartamento está pronto, eles vão começar a instalar. Então, fiquei um ano pagando, eles tinham todo o pagamento quando o apartamento estava pronto, e daí eles sumiram, passei na frente da loja, não tinha mais loja, fui falar com a construtora falou, pois é, eles pegavam algum funcionário nosso aqui, passava os dados. A gente nunca fez parceria com eles, inclusive a gente sabe que eles são picaretas, eles já quebraram várias vezes com vários outros nomes, e alguém daqui passa, ou passava, né? Eles falaram que alguém passava, mas eles não sabiam quem era, e que isso tinha acontecido com várias pessoas. Depois achei grupo no Facebook contra essa empresa de móveis, deram assim vários calotes já, uma história bem feia. E você vê que era alguém interno da construtora que passava todos esses dados para essa empresa e era um esquemão de golpe. Uhum. E ninguém nesse foi caso, penalizado. Eu fui penalizada porque eu perdi todo o dinheiro, mas ninguém foi penalizado por isso. nesse caso, a construtora, né, a incorporadora tem que se responsabilizar pelo vazamento de dados. Deveria, né? Na época, isso faz tempo, gente. Se fosse hoje, com essas lives do Luiz Pacheco, estariam todos processados, mas na época eu não sabia, já passou, já foi mais de 5 anos. Paciência, mas por isso que é importante a gente ficar ligado nesses assuntos todos, né? Isso nos afeta e muito. Com certeza, né? Isso é importante, que, como eu falei, é um movimento que começa agora, né? Não vai resolver de uma hora para outra, mas é um começo. A gente vai penalizar as empresas vão penalizar os maus funcionários, e isso é uma cadeia que vai melhorando a qualidade das informações. Educa, né, Luiz? A gente se educa dos nossos direitos e as empresas se educam dos seus deveres e responsabilidades, né? Exatamente, acho que esse é o caminho. Né? Não vou mais falar para não te atrapalhar. Tá? Imagina, que é isso, é ótimo, os exemplos são ótimos para enriquecer o nosso bate-papo. O próximo item, então, é a transparência. A transparência, então, é o princípio, né, da transparência que é assegurado pela lei, de que a gente tem que ter clareza sobre onde estão os dados. Né? Então, a ideia da finalidade é para que são usados os dados, e a transparência é onde eles estão. Né? Então, a princípio, as empresas deveriam ter essa transparência para dizer, até o canal de vendas lá na ponta, né, na loja, para dizer, olha, os seus dados serão usados dessa forma, estarão guardados em tal lugar, e esse aqui é o lugar onde o senhor pode cancelar tudo isso. Né? O senhor pode desistir de tudo isso ligando nesse número, entrando nesse site, ou apertando esse botão aqui, o senhor vai estar certo de que os dados serão todos apagados. Né? Essa é a ideia da transparência, saber, né, corretamente onde estão os seus dados e como eles estão sendo armazenados e utilizados. Tá? O próximo item, né, o próximo conceito é o de oposição, né, o direito das pessoas de se opor a compartilhar os seus dados, né, exceto, é claro, se houver alguma coisa prevista na legislação, né, que você não pode chegar, por exemplo, num órgão público, numa agência, e dizer, olha, eu vou subir para falar com tal pessoa. Tudo bem, você me dá seu documento para eu registrar aqui? Não, não vou dar meu documento. Não, não pode. Né? Você tem que se identificar. A pessoa vai pegar seu documento, vai tirar lá uma imagem ou vai anotar numa planilha, mas ali está claro qual é a finalidade daquilo. Inclusive, você tem o direito de saber o que acontece depois.
Vou lá, anoto o meu RG ali. E depois? Para onde vai essa folha? Quem guarda essa folha? Por quanto tempo ela é guardada? Né? Quem tem Agora, acesso? Luiz, o que a lei diz, por exemplo, quando você faz todas essas perguntas e o atendente, a pessoa que está na sua frente, não sabe explicar, o que a lei diz, assim? Aí qual é a indicação? Então, não faça negócio com essa empresa, não compre o que você ia comprar? Aí, essa é a atitude esperada? A ideia é não passe seus dados. Né? Antes de passar os seus dados, você deve ter essa informação. Tudo bem, se o atendente não tem, ele tem que chamar alguém responsável. Ou tem que te dar o caminho para você descobrir a informação que você precisa. Né? E aí você tem o direito de se opor. Né? Então, se você pedir alguém te pedir as informações, você não estiver confortável, você tem que ter o direito de se opor. Né? Essa é a ideia do direito de oposição. É a negação. Então, alguém pede para tirar uma foto sua. Vou colocar uma foto aqui no seu cadastro. Você fala, não quero foto. Né? Não permito a minha imagem. Né? Porque você não sabe o que a empresa vai fazer com aquilo, então, ou alguém te explica, né, e dá as garantias que você acha razoáveis, ou você diz, não quero foto. Mas o meu cadastro não permite seguir se não tiver foto. Ok, então não tem negócio, vou embora. Como eu fiz hoje na farmácia. Então, não estou afim de passar meus dados, vou embora. Marquei as coisas lá, fui embora. Tá? Então, esse é o direito que a gente tem que estar também, né, alerta para isso. Não entrar nas coisas todas. A mesma coisa vale para o cookie, a mesma coisa vale para coisas que você aceita na internet, né? Direitos, políticas de privacidade e coisas assim que você tem que saber exatamente o que está acontecendo, né? Bom, o próximo item é o de segurança. Né? Claro que tudo isso está ligado, né, à segurança da informação, mas a ideia é que as empresas têm que se prevenir contra esses vazamentos. Então, aqui é justamente a ideia de como você pode estar seguro de que a empresa teve que investir para melhorar os seus mecanismos de segurança. Né? Criptografia, por exemplo, é uma maneira de dar segurança aos seus dados. Né? Estava comentando outro dia com alguém sobre isso e diz assim, eu fiz lá o cadastro na empresa, daqui a pouco eu recebo um e-mail com a informação dizendo, parabéns, obrigado, bem-vindo, se você quiser, seus dados estão aqui, o seu usuário e sua senha, aberta. Você fala, como assim? A empresa está guardando a minha senha aberta, ela está compartilhando isso no e-mail, está mandando isso sei lá para onde, né? Então, como que a empresa está guardando isso de forma aberta? Né? Então, isso é um alerta importante. Né? A partir do momento que você colocou a senha, ninguém na empresa pode ter acesso a isso. Ninguém é capaz de recuperar essa senha. Inclusive, quando você tem lá o procedimento de perdi minha senha, e você recebe lá um link para você colocar a senha, o correto é você vai trocar a senha, você vai sobrescrever aquela que já existe, porque é impossível alguém dizer, olha, eu olhei lá no banco e a sua senha é essa aqui. Isso não pode acontecer. Seria estranho, né? Você, olha, já que você disse que esqueceu, eu olhei lá e é essa aqui, tá aqui, ó. Guarda aí, né? Anota aí direitinho agora. Agora eu e todo mundo já estamos sabendo, mas é essa, tá? Então, isso não pode acontecer, né? E pasme, né? Ainda acontece isso hoje em dia, as empresas guardam os dados abertos. Por isso é que a gente ouve esses mega vazamentos de dados que acabam, né, tendo aí um acesso muito grande às informações, porque falta, né, das empresas essa segurança, tá? Então, vazamentos de dados podem responsabilizar as empresas pela LGPD, né? Saiu um dado lá que é do meu veículo. Bom, então, ou alguém do Detran, ou alguém do seguro do meu veículo teve acesso a isso. Não pode ser de outra fonte. Então, investigado, a empresa pode, então, estar sofrendo aí as sanções e possivelmente multa no caso de vazamentos comprovados. Tá? Próximo conceito, esse nome estranho, anonimização. Né, que é, na verdade, o radical é ser anônimo. Né? As empresas devem guardar as informações de maneira que não seja possível identificar uma pessoa física
né, a partir dessas informações guardadas. Então, se eu faço a criptografia e coloco as informações em bases separadas, né, quebro a informação total em informações menores, é mais difícil de alguém conseguir reconstruir esse quebra-cabeças e ter a informação completa. Então, vamos supor que a empresa faz parte de um conglomerado de empresas e precisa passar relatórios dos seus negócios, né, para o seu controlador, né, para a sua mantenedora. Então, o que a empresa deve fazer? Ela deve fazer agregações e dizer, olha, o cliente A, e ele foi responsável por compras neste volume aqui, nesse período. Ponto. Né? Ou o produto B vendeu tantas vendas aqui, tantas quantidades, etc. E eu não devo passar, a empresa não deve passar informação aberta para um controlador. Não deve passar informação aberta para outro agente. Então, a empresa contratou a empresa que vai fazer lá um planejamento de marketing. Aí o pessoal do marketing pergunta, olha, me dá aí a relação dos seus clientes e como é que eles compram, que produto eles compram, qual a frequência. A empresa pode falar, ok, eu te dou as informações, mas sem identificar quem é quem. Então, vou substituir os CPFs por outros números, por códigos que não fazem com que essa empresa terceira saiba quem são as pessoas. Isso é anonimização. E ela deve, então, estar garantida por conta da LGPD também. Principalmente por causa daquilo que a gente definiu no início, que são os dados sensíveis. Né? Não só pelos dados pessoais, que são importantes e podem gerar fraudes financeiras, mas também pelos dados sensíveis. Né? Aquilo que é suas preferências, orientações sexuais, religiosas, políticas. Né? Isso é muito importante que seja preservado. A gente não pode ter o compartilhamento disso. Então, a anonimização é esse ato, né, de não conseguir identificar as pessoas até num possível vazamento de dados, né, seria ideal que, se ocorresse um vazamento de dados, não fosse possível a quem capturar essa informação chegar nos dados abertos das pessoas físicas originais. Né? Esse é o conceito da anonimização. Okay? O próximo conceito é a portabilidade, nosso 8º conceito. A portabilidade é engraçado, a gente sempre fala de portabilidade, já vem logo à mente que eu vou pegar o meu número de telefone, vou levar da operadora A para a operadora B. Né? Esse acho que foi o conceito de portabilidade que ficou mais comum, né, nas nossas vidas, mas ele existe também no banco, quando você tem uma conta salário e você quer portar sua conta salário para um outro banco, né? Então você faz a portabilidade da conta salário, também pode ser usado. Bom, e onde se aplica aqui na LGPD? Né? Bom, se eu tenho uma empresa A e ela vai levar, né, os negócios dela para a empresa B, a portabilidade deve garantir que ela leve os dados para a empresa B, mas que o dono dos dados, né, seja informado de que isso está acontecendo. Né? Então, eu tenho a portabilidade dos dados, quando a empresa leva os dados para outro lugar, deve informar todo mundo de que isso está acontecendo e ter autorização para que isso possa ser feito. Então, como se eu pudesse, naquela ideia da negação, né, da oposição, dizer, não quero que os meus dados sejam utilizados. Então, imagine, eu fui cliente de um banco, há 15 anos atrás tive uma conta salário nesse banco. Ele ficou com os meus dados. Aí ele vai e leva esses dados para uma empresa de seguros do grupo e me avisa, olha, eu estou mandando os seus dados. Eu posso dizer, não quero, não tenho interesse algum em ter meus dados compartilhados. Pode apagar tudo dos meus dados que estão com você. Né? Então, funcionando a ideia conceitualmente da lei, isso deveria acontecer, né? Para que a gente não tenha, então, esses dados sendo levados infinitamente aí por várias empresas, sejam elas de um mesmo grupo ou contratadas para prestar algum serviço, esse tipo de coisa. Tá? Então, existe um capítulo no LGPD falando sobre portabilidade, como as empresas devem se comportar em caso, né, de ter que transferir dados de um lugar para outro. Nosso último conceito é de exclusão.
né, que já foi comentado anteriormente também, que é um direito muito importante, que é o seu e o meu direito de excluir as informações de qualquer banco de dados das empresas, né? Então, mesmo que eu tenha concedido os dados lá atrás, a qualquer momento eu posso mudar de ideia, eu posso revogar essa concessão e exigir que a empresa apague os meus dados. Então, isso é muito importante. As empresas são obrigadas pela LGPD a manter um canal para que isso seja feito. Então, olha só, se eu não gostei dos meus dados estar naquela empresa, por qualquer razão, eu tenho que ter um canal para entrar em contato com a empresa e registrar um pedido formal de exclusão de dados. Eu vou ter lá um protocolo, eu vou ter uma forma de checar, de acompanhar se o processo foi feito. E se a empresa me devolver dizendo, olha, o processo concluído, seus dados foram excluídos, se amanhã depois houver alguma suspeita, eu vou lá e denuncio, e vai ser investigado, e se ficar comprovado que ela me disse que excluiu e não excluiu, vai ser penalizada. Né? Tem que ter um software bom de exclusão, né? Tem que ser um software, um conjunto de procedimentos, né, que garanta esse tipo de coisa, né? Assim, talvez no mundo aí um pouco mais flexível, a gente tinha o conceito de opt-in e opt-out, né? Então, tem lá um mailing, eu vou enviar um e-mail para uma base de dados, aqueles que me disserem ok, pode usar meu e-mail, gosto, eu quero, eu consinto que você me mande as informações, são os opt-ins, né? E aqueles que mandarem lá a mensagem dizendo, olha, eu não quero mais receber essa informação, são os opt-outs. Então, passo a ter uma lista, né, de opt-outs dizendo, olha, esse aqui eu nunca posso mandar nada para eles, porque eles não permitem que eu faça isso, né? Aqui é um conceito um pouco mais amplo, né? Uma vez que o cara disse, olha, eu não quero, eu tenho que garantir que eu excluí esse dado de vez, né? Isso é uma coisa talvez difícil da gente alcançar, mas está previsto na lei. Muito importante, e está previsto na lei, tá? Bem, e depois de tudo isso, né, se houver aí uma suspeita de exposição indevida dos seus dados, né, o que você, eu, qualquer cidadão brasileiro pode ou deve fazer, né? Então, se há uma suspeita de divulgação de dados sem o nosso consentimento, nós temos a obrigação de procurar a ANPD, cuja sigla é o significado de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e deve-se fazer também o boletim de ocorrência, né, e procurar associações ou organizações de direitos do consumidor, como o IDEC, o PROCON, né, e registrar reclamações junto a esses órgãos, né. Então, o principal aqui, eu acho que o agente novo e importante que tem agora é a ANPD, né, a agência, ou melhor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? No próximo slide, eu coloquei, acho que eu não mandei para você. Será? Esse é o próximo que você tem? O próximo é. Ah, depois a gente divulga nos rodapés aí das mensagens, anpd.gov.br, tá? Vou colocar já aqui no nosso link, nos comentários. Fala de novo para mim. ANPD, Proteção de Dados, Agência Nacional de Proteção de Dados. Dados.org. Não, .gov. .gov.br. Tá? Entrando na página, no canto inferior direito, né, rola a página para baixo, lá embaixo à esquerda, você vai ver um botãozão lá de denuncie. Aí você clica lá e preenche os dados, e aí então a autoridade vai fazer a investigação. Tá? Tem um telefone também, que é 61 de prefixo, 3411 5961. Né? Tá sem som, Carol. Pois no mudo para não atrapalhar aí. 61 3411 5961. 5961. 61 é DDD, então, né? Isso, DDD de Brasília, né? Telefone da ANPD. Isso, ok? Ó, gente,
vai denunciar aí, vamos acertar esse Brasil. É isso aí. Esse slide, então, que você está apresentando é uma prática não recomendada, né, ou até ilegal a partir de agora, né? Recebi isso essa semana que passou, né, num grupo, falando sobre alguém tinha recebido um contato, né? Bom dia, sou a tal pessoa, né, consultora educacional do centro universitário, tal, tal, tal. Hoje estamos com valores promocionais imperdíveis nos cursos de pós-graduação e segunda licenciatura. Né? Posso lhe apresentar? Isso veio numa mensagem de WhatsApp, né? Então a pergunta é, como você chegou no meu número? Quem te deu o meu número? Né? Como você invade o meu WhatsApp? Eu recebi ontem, muito engraçado, que eu tinha acabado de pedir um orçamento por internet e entrou um número de WhatsApp. Aí eu falei, deve ser meu orçamento. Na hora que eu cliquei, era uma corretora de imóveis. Uhum. Tinha um imóvel que era minha cara. Aí eu perguntei, como é que você pegou meus dados? E aí ela me respondeu, se você não tem interesse, você tem alguém para recomendar que tenha interesse? Falei, Pois é. que língua você está falando? Aí só bloqueei ela, porque eu falei, não. Mas a gente precisa ser mais chato, né? A gente precisa cobrar nossos direitos, né? Exatamente. E aí eu trouxe um exemplo positivo na próxima imagem, que é uma mensagem SMS, né? Imagine uma casa mais confortável, descubra todas as nossas soluções, em loja tal, para remover tal. Então ali, bom, não gostou de receber a mensagem, no mínimo tem lá um para remover, né? Então, o stop SMS, e aí apaguei lá o endereço da loja, mas essa é a ideia, né? Assim, foi invasivo? Foi, mas está dando a opção de remoção. Um caminho, né? Então, se dentro desse link de remoção tiver lá, olha, de acordo com o LGPD, estamos removendo definitivamente, etc, etc, está correto, né? E é uma forma da empresa validar os seus cadastros. Então, vamos supor que lá atrás você tenha dado essa informação para a empresa, o seu telefone, a empresa está fazendo uma campanha, está usando essa informação, mas sempre vai te dar a opção de você sair. Né? Se você quer excluir ou quer negar a utilização disso, você pode ter o caminho para fazer isso acontecer. Tá? E aí chegamos na surpresinha, que são as vagas. Vagas, né? Do Luiz. Vagas do Luiz. Né? A Axur é uma empresa líder aí de mercado na área de segurança da informação, que auxilia as empresas a se prepararem para LGPD e para muitas outras questões relativas a invasões e segurança de dados em geral. E aí eu trouxe um print aí da página, né, de vagas da empresa, né? Então tem lá várias vagas abertas, né? Tem aí aparecendo 10 vagas, né? E então, quem tiver interesse aí, procura lá na empresa Axur, o link de página de vagas, né, de trabalhe conosco ou algo assim, e vai enxergar as vagas que estão abertas nesse momento. Tá? Eu tirei esse print na semana passada, provavelmente essas mesmas vagas ainda continuam aí em aberto, mas pode ser que tenham surgido outras, né? Então clica lá, que vocês, certamente, quem tem interesse em trabalhar nessa área, vai encontrar alguma coisa para participar do processo seletivo. Né? Gente, quem assiste as lives do Luiz não fica desempregado, hein? Faz semanas já que toda live termina com surpresinha de vaga. E aí tem outra empresa que também é especialista aí na área de segurança da informação. Essa empresa não tem uma página de vagas em aberto, mas tem lá o Trabalhe Conosco, e você entra lá, preenche o formulário, e eu sei que eles estão contratando, tá? Toda semana aí eu tenho notícia de que eles estão contratando, eles têm escritórios em vários lugares, inclusive fora do Brasil, e tem sempre contratações acontecendo, tá? Então entra lá na empresa Proof e procura lá o canal de contato, manda seus dados e concorra lá às oportunidades que estão acontecendo, ok? Semana que vem a gente tem um super bate-papo aí sobre questões jurídicas ligadas à ética, que a gente abordou na semana anterior, falando da ética na inteligência artificial, e aí nós vamos trazer aí especialistas para conversar um pouco sobre esses aspectos jurídicos da ética na inteligência artificial e quem é responsável, né, no sinistro que possa acontecer ligado a uma inteligência artificial, a um
veículo autônomo ou outras possibilidades, né? Então, teremos aí presenças de 2 convidados que vão nos ajudar aí a abordar esse assunto. Vai ser divertido, hein? Vai ter pano para manga. Obrigada, Luiz. Um beijo para você, para quem esteve com a gente no Face, no YouTube, no Insta. E até semana que vem. Até, um beijo.